melhorando o nosso teste com a Gen Faker. Nessa parte a gente vai conhecer uma ferramenta muito importante no nosso toolkit de testes, certo? Então vamos lá. O que é essa Gen Faker, né? A Gen Faker é uma biblioteca, né, do Ruby que permite que a gente gere valores aleatórios. Veja alguns exemplos. Se a gente chamar faker name.name, tá? O módulo faker, a classe name e o método name, ele vai gerar para a gente, ó, um nome aleatório, por exemplo, Green Wizard, certo? Se a gente chamar faker internet email, ele vai gerar um e-mail aleatório para a gente. Se eu chamar faker address city, ele vai gerar uma cidade aleatória para a gente. Então ele tem dezenas e dezenas de tipos de dados aleatórios. Por que é importante a gente ter dados aleatórios nos nossos testes? Que isso evita que a gente crie testes viciados, ou seja, que só funcionam com determinados valores. O que eu quero dizer com isso? Nem aquele teste que a gente criou há pouco, a gente colocou lá o nome, né, o nickname de Cronos, também colocamos ali o level fixo e também colocamos ali o kind fixo. Imagina, né, num teste muito mais complexo, que ele só esteja passando para aquele nome. Então quando a gente testa, funciona, mas só funciona para Cronos, certo? Por causa de alguma coisa interna ali do nosso método que a gente codou errado. Tendo ali então um nome que varia, né, um nome que muda a cada teste, a gente garante que não funciona só para Cronos, funciona para qualquer nome aleatório. Então, a longo prazo, isso ajuda muito a gente a encontrar esses erros de teste viciado. Então, é uma ótima prática você usar desde o começo dos seus testes a Gen Faker. Então, vamos lá. Vamos melhorar os nossos testes usando essa Gen. Lembrando que a gente está lapidando aos poucos aí os nossos testes. Nesse eu quero apresentar para vocês essa parte dos módulos, tá? Então, primeiro você vai colocar a Gen Faker lá no seu grupo de gens, né? Então pode colocar dentro desse grupo Development Test, coloca lá a Gen Faker, então só vai funcionar no grupo Development, no grupo Teste. Depois que você colocar, você vai rodar o bundle install no seu console e ele vai instalar, né? Vai aparecer que instalou a Gen Faker para gente. Então agora a gente vai lá para o nosso User Spec, melhorar o nosso teste de level. Então a gente vai substituir o código do nosso it, que verifica que é inválido o level, e a gente vai colocar esse novo código que usa Gen Faker. Então tá separadinho ali por campo para ficar mais fácil de você ver, também para a gente não violar aí as boas práticas criando linhas muito longas. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um nickname. A gente vai chamar, né, o método firstName, né, do faker name firstName, para criar esse nickname. Esse método ele traz ali um nome aleatório, né, mas um único nome, só o firstName. Ele não vai criar um nome com sobrenome, como o name em si. O kind a gente está usando ali simplesmente um array com os símbolos dentro, né, que é o Knight's Wizard. Aquele porcentagem ali vai transformar eles em símbolo, e a gente pega o sample. O sample seria um exemplo, ou seja, o próprio Ruby ali ele vai sortear para a gente um ou outro, né, o Knight's Wizard. Não precisei usar Gen Faker porque são só dois dados, né, não poderia ser um dado totalmente aleatório. E no level a gente está pegando um número entre 100 e 9.999. Todos esses são inválidos porque você só pode até 99, certo? E ali embaixo a gente está criando o nosso user, né? A gente está dando user.new. Não estamos dando o create aqui porque o create ele salva num banco de dados o que ele faz e o new não. Ele só vai gerar a instância ali do nosso user para a gente poder testar depois. Então estou dando user new, ali eu estou passando o nickname que eu criei, o kind e o level, e lá no expect eu estou verificando que não é válido, né? A gente vai mandar validar ali com o bevalid e ele vai ver que não é válida essa estrutura. Se a gente chamasse o create ali ao invés do new, ele daria o erro ali em cima e aí a gente não conseguiria verificar. Então, conseguimos aí usar a Gen Faker para gerar os dados aleatórios. A gente vai testar para vários tipos de level. Nesse exemplo, fica parecendo um pouco simplório, mas é porque é só um exemplo introdutório para você, certo? Quando você estiver criando seus testes,
as coisas vão ser bem mais complexas. E aí você vai realmente tirar todo o proveito dessa aleatoriedade. Agora a gente vai rodar o nosso teste, bundle exec rspec e o path, né, do nosso teste. E a gente vai continuar tendo sucesso aí em rodar os nossos testes. Agora vamos melhorar o nosso teste de título, né? Então lá no seu title você vai substituir por esse novo código. Então nesse novo código, ó, estamos gerando o nickname novamente, exatamente como no método anterior. Estamos gerando um novo kind, estamos gerando um level. Lembrando que toda vez que eu rodar esse teste vai ser diferente o que o Faker vai me devolver. Agora o level eu estou gerando entre 1 e 99, que é um level válido, né? Nesse teste do title a gente está gerando um level válido. O nosso código ainda está ficando um pouco grande, mas na próxima aula a gente vai melhorar ele ainda mais. Agora a gente está usando de novo o user create, que é para realmente ele criar o usuário, né? Está passando o nickname, o kind e o level. E no spec a gente está chamando o user title. Só que agora tem uma diferença. Lembra que antes a gente no igual a gente colocou lá Wizard, Cronos, Level 1, por exemplo? Agora, como a gente sabe, né, a gente tem a variável do nickname aleatório dele, temos o kind, temos o level, a gente pode esperar uma coisa aleatória também. A gente não pode mais esperar o Cronos, Wizard, XXY, certo? A gente precisa agora esperar uma coisa aleatória, que seria o kind, nickname, level. Dessa forma eu garanto que qualquer nome que eu usar, qualquer kind que eu tiver, qualquer level que eu tiver, ele vai devolver para mim um título apropriado. Então isso aqui ele garante bem mais do que da forma que a gente estava fazendo. Daquela forma eu estava garantindo que o Wizard Cronos do level 1 funcionava. Certo? Assim cada teste ele vai gerar coisas aleatórias e a gente vai estar sempre testando melhor as coisas. Como eu disse, nesse caso aqui é bem simples, mas quando escala as coisas ficam maiores e mais complexas, os sistemas dependem cada vez de mais partes separadas, é muito importante a JFaker. Então vamos rodar o nosso teste, bundle exec rspec e o path dele, e agora a gente vai ter sucesso novamente. Beleza? Então eu vejo você na nossa próxima parte para a gente continuar essa nossa jornada heróica. E não se esquece, para saber mais sobre essa JFaker, eu deixei para você um link lá na parte das leituras recomendadas. Então, até a próxima aula.